Bom dia, crente! Bem-vindos às nossas manhãs de sabedoria. Começamos a nossa quarta e estamos na série O Recomeço de Deus. Mas eu acredito que eu vou mudar até o final da semana o tema dessa série antes do próximo nível, que era o primeiro tema que eu tinha colocado. Quando a gente vai caminhando aqui pelos nossos estudos, realmente é antes do próximo nível. Quando Deus ele quer nos mudar de nível, quando ele quer nos levar para algo grande que ele tem nos planos dele, primeiro ele vai te mudar geograficamente, isso você precisa entender. Segundo, você vai passar algumas dores, algumas decepções, algumas pessoas precisam sair da sua vida para você alcançar esse próximo nível. E terceiro, é o que nós vamos ver hoje. E o nosso tema de hoje é o tema da nossa semana, antes do próximo nível, que a gente vai aprender mais algumas coisas pra gente ter o nosso ano da mudança, pra Deus nos levar pro próximo nível que Ele quer, seja na nossa área espiritual, na nossa área física, na nossa área das emoções, tá bom? Então vamos lá. No versículo 9 nós estamos aprendendo sobre Ruth. Hoje eu quero ser mais rápida no nosso estudo. Vamos tentar, né? Toda vez que eu falo que eu quero ser mais rápido, eu sempre acabo demorando. Nosso versículo está lá em Ruth 2:9, que diz assim: os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irá após elas. Não dei ordem aos moços que não te molestem. Gente, vamos ler o 8 só pra gente entender o contexto. Ontem, esse 8 foi praticamente o texto-chave do nosso estudo. Então vamos ler o 8 pra gente entender. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém, aqui ficarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campos que cegarem, e irá após elas. Não dei ordem aos moços que não te molestem? Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe aos que tirarem. E bebe do que os moços tiraram. É isso aí. Fique pensando, é porque a nossa versão tem algumas palavras meio assim, mas é isso daí. Boaz, ele pegou e falou para a Ruth que não era para ela ir para outro campo, mas sim para que ela ficasse ali no campo de Boaz. E ele já tinha dado ordem. Se ela precisasse de qualquer coisa, se ela precisasse de uma água, se ela precisasse escolher espigas a mais, ela estava autorizada. Quando você é diligente no seu trabalho, lembra que eu já ensinei isso numa das aulas passadas, agora eu não vou lembrar qual série que era, mas eu já falei pra vocês o que é ser diligente, que é o trabalho certo, né? Quando você é diligente, trabalhadora e serve, tem um bom comportamento, você tem aquilo que é o que as pessoas hoje gostam de falar, você tem as costas quentes. O que é costa quente? É quando alguém te protege. Quando tem aquela pessoa que, não mexe com ela não, que ela tem costa quente. Por quê? Sempre tem alguém ali protegendo ela. Mas antes de tudo, nós que temos a fé, a costa quente que nós temos é o Senhor Deus. Nós precisamos confiar em Deus em primeiro lugar. Porque as pessoas podem nos decepcionar, apesar de nos gostar da gente, apesar de nos querer bem, elas podem nos decepcionar, elas podem nos trair, elas podem frustrar as nossas expectativas. Mas Deus não. É Deus quem nos protege acima de tudo. Mas Ele sempre manda as pessoas para serem as nossas protetoras. Foi o que aconteceu com Ruth aqui. Ela foi lá pro campo de Boaz e Boaz falou: olha, não mexe com ela. Não quero que molestem, não quero que façam nada com ela, porque ela está sobre a minha supervisão. Nunca se esqueça, nós precisamos confiar. Nós vamos alcançar de nível, nós vamos para outro lugar, mas é Deus quem está conosco. Se a graça dele não for sobre a nossa vida, nada vai adiantar. Deus, ele sempre vai usar as pessoas. Então, não ache que Deus vai usar um periquito, Deus vai usar um cachorro, Deus vai usar um golfinho para trazer cura para sua vida, para te trazer para uma maturidade, para te ajudar a entrar no emprego que você tanto quer. Não, Deus sempre usa pessoas. Verso 10, vamos ler. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou sobre a terra e disse-lhe: por quê? Por
porque achei graça em teus olhos para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Você pode ser até a menor. Você pode ser a pessoa que chegou agora. Você pode ser a estrangeira. Você pode ser a que ninguém dá valor. Mas se a graça de Deus, ela está com você, você vai ter favor dos homens. Então, não basta só trabalhar. Não basta só ter o comportamento. Não basta ter outras qualificações que a gente pode aprender aqui, ficar anos aprendendo no Bom Dia Crente. Mas se a gente não tem a graça de Deus, é a graça de Deus, é a mão dele que nos leva de um lado para o outro, que abre a porta, que fecha a porta, que nos livra do mal, que nos abre as janelas dos céus, que nos leva para os caminhos certos. É somente a graça de Deus. No verso 11 vai dizer assim: respondeu Boaz e disse-lhe: bem, se me contou quanto fizeste a tua sogra, é isso mesmo. Bem, se me contou quanto fizeste bem a tua sogra depois da tua morte do teu marido, e deixaste teu pai e a tua mãe a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conheceste. O Senhor retribua o teu feito, o teu trabalho, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob as cujas as asas viestes abrigar. Não importa o teu diploma, não importa o teu talento, as habilidades, se Deus não está com você, se Deus não coloca a sua mão, nada adianta, nada vai adiantar. Ruth, ela trabalhou, ela fez certo, e as pessoas estavam olhando. No pior dia, em vez de ela abandonar Noemi, no pior dia, em vez de ela deixar tudo para trás, em vez de ela recomeçar a vida dela na zona de conforto dela, não. Ela escolheu ir com Noemi, e ela teve os seus melhores dias. Então, não importa qual que seja o seu recomeço hoje, não importa o quanto tá difícil a sua vida, não importa quantos dias parece que não vai ter fim essa tristeza. Mas se você continuar trabalhando, se você continuar fazendo o que é certo, se você se ajuntar com as pessoas certas, Deus vai abrir as portas. É que a gente bate tanto a porta para as coisas erradas, mas quando é as coisas certas a gente não quer abrir as portas, a gente não quer bater na porta. E aí, como que Deus vai abrir as portas para o próximo nível? No pior dia, ela mostrou quem que ela era. As pessoas, elas estão olhando o seu comportamento. As pessoas estão olhando o seu comportamento no dia ruim. As pessoas estão olhando o seu comportamento no dia bom. Tudo que você faz é semente. E você vai se fartar do que você plantar. Isso te confronta ou te consola? No verso 14, sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui e come do pão e molha o teu bocado no vinagre. E ela se sentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado e comeu e se fartou e ainda sobejou. Se você trabalhar certo, o bastante para ser notada, se você tiver um bom comportamento no dia bom, no dia ruim, se você tiver um espírito de excelência, quando você for exprimido nos seus piores dias, em vez de você dar um suco amargo com um bagaço, você der um suco de laranja docinho, você vai sentar na mesa de príncipes. Você vai sentar nas mesas de estratégias. Você vai sentar entre os reis. Ah, Patrícia, mas quem que disse isso? A Bíblia. A Bíblia diz. Vamos ler Provérbios 22, 29. Gente, a gente tem tanta coisa pra gente ter uma vida de paz, uma vida bem sucedida aqui na Terra. O mundo não vai melhorar não, tá? Não tô te prometendo um mundo melhor, não. Tô te falando que você vai melhorar. Nós vamos melhorar, nós vamos ter uma vida. Porque a Bíblia diz, os planos que tem pra vocês são planos de paz, de bem e não de mal. Então a Bíblia diz assim: viste o homem diligente na sua obra, perante rei será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Ou outra versão diz, não permanecerá na plebe.
quando você faz o seu serviço, quando você faz com excelência, quando você faz o seu melhor, quando você faz o seu melhor até quando ninguém tá vendo, pode ter certeza, você não vai ficar muito nesse nível que você está, não. Logo você vai subir de nível. Só muda de nível quem sabe o que quer. Ruth sabia muito bem o que quer. Talvez, vamos ser um pouquinho claro, talvez ela não sabia o que ela queria, mas ela sabia o que ela não queria. Ficar lá na terra dela com deuses falsos. Talvez ela já não estava, talvez aquilo para ela já não fazia mais sentido, mas ela sabia o que ela queria. Ela talvez sabia onde que ela queria chegar. Ela sabia o que ela queria porque ela via a fé da sogra dela. Só muda de nível quem trabalha para isso estrategicamente. Talvez você não esteja nem trabalhando estrategicamente, talvez você esteja trabalhando porque você tem que trabalhar igual o Ruth. Precisava sustentar ela e a sogra dela, mas ela fez o melhor. Talvez você esteja hoje sendo uma mãe e você não está vendo frutos. Você está sendo uma mãe porque a sua filha precisa de você, o seu filho precisa de você. Talvez você ache que isso é o básico, mas você tem feito com excelência. E Deus tem visto isso, Deus vai te recompensar. Talvez você está fazendo o seu serviço e as pessoas não estão vendo, estão talvez colocando outros na sua frente ao invés de você. Mas se você está fazendo com excelência, Deus está vendo, Ele vai te recompensar. Talvez você está sendo um bom pai, está colocando comida na mesa, não está deixando seus filhos passarem alguma necessidade, você tá correndo, às vezes você passa necessidade, mas não tá deixando os seus filhos passarem. Deus vai te honrar. Só muda de nível quem não dá desculpa. Só muda de nível quem não está se distraindo. Talvez Ruth podia ter tantas distrações. Eu vou ficar aqui. Às vezes, em vez de trabalhar, ela falou, não, vou pedir pros outros, que os outros me dêem, vou ficar ali na praça. Mas ela foi trabalhar. Ela não se distraiu, porque ela sabia. Talvez ela não sabia o que ela queria, mas o que ela não queria, ela sabia exatamente. Não importa a sua situação atual, não importa da onde você veio e qual foi seus erros do passado. A sua vida pode mudar hoje, como a minha mudou. Tive muitos erros, mas eu decidi não errar mais. Decidi mudar tudo. Hoje também quero uma nova fase da minha vida. Tive alguns erros, tô lutando contra esses erros, mas vamos avançar, não vamos desistir, vamos continuar. Porque Deus não é injusto para esquecer a vossa obra. Talvez os homens sejam, mas Deus não. Obrigado por assistir até aqui e eu te espero amanhã às 7h17 da manhã. Deus abençoe seu dia.